Fala pessoal, bom dia, Murilo Silvestre aqui mais uma vez, continuando nossa série de explicar como será a nova metodologia de ensino aqui. Então eu vou fazer uma pergunta a você. Você lembra mais de alguma prova que você fez ou de algum seminário, algum trabalho, alguma apresentação que você fez na escola? Possivelmente você vai lembrar mais, eu acredito, de algum trabalho, de alguma apresentação. Isso porque já está provado mais do que cientificamente que a prova não é o melhor método de avaliação. Por quê? Não que a prova seja errada e que não vai ter prova aqui, não, vai ter prova sim. O problema é o meio que os alunos chegam para fazer as provas. Geralmente, como é que eles fazem? Você marca uma prova em um dia, o aluno sabe que dia vai ser aquela prova, então quando é um dia antes, dois ou até no mesmo dia, ele se prepara para estudar correndo o máximo possível para fazer a prova. Há casos, por exemplo, que vamos supor que o professor falte, eu tenho um problema na impressora e tenha que remarcar a prova para outro dia, todos os alunos ficam desesperados. Por quê? Porque eles vão ter que estudar de novo. E isso não é o objetivo da educação. O objetivo da educação não é você aprender para fazer uma prova, é você aprender para a vida. E esse método de você, avaliar somente através de provas se mostra falho a cada dia que passa, a cada ano. Então, aqui na escola recreativa, nós vamos adotar algumas maneiras de avaliar. Teremos a prova sempre ao final da unidade, com data marcada, mas nossas avaliações serão muito em cima de atividades. Eu vou explicar depois como funciona o processo de aprendizado com base na teoria do cérebro trino, que eu vou mostrar aqui para vocês. E vocês vão ver também a diferença entre assistir aula e estudar, que são coisas opostas, entendeu? Então, por exemplo, uma das maneiras que nós vamos avaliar os alunos aqui, como eu já falei, será através de atividades. O aluno vai ter que fazer atividades todo dia, principalmente de matemática. Ele vai ter que estar todo dia prestando contas para o professor de todas as atividades que ele vai ser feito. Isso é alguma novidade, Murilo? Não. Isso é basicamente o que é feito no Kumon. Então tem muitas pessoas que têm dificuldade em matemática que eles vão para a metodologia comum, e a metodologia comum é isso, é repetição. Porque você só aprende quando você começa a repetir aquilo. Vou dar um exemplo básico de bicicleta. O instrutor ele vai pegar, ele vai dizer, você vai ensinar a sua filha de bicicleta. Você fala, ó, você tem que pedalar, manter o equilíbrio e tal. Você ensinou, mas a criança já aprendeu? Não. Ela só vai aprender quando ela tentar andar e várias vezes até a hora que ela descobre o equilíbrio dela. A mesma coisa é a matemática. E uma coisa interessante é o seguinte, quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você anda um pouquinho, cai, anda um pouquinho, cai, anda um pouquinho, cai, anda um pouquinho, cai, até chegar um momento que você simplesmente começa a sair andando. É isso que acontece na matemática, porque as pessoas às vezes pensam que tem dificuldade de aprender, porque você não percebe uma evolução notória quando você está estudando, se você tiver dificuldade. Você começa a estudar e não vai entender, não vai entender, não vai entender, mas você tem que ficar repetindo ali, até que chega uma hora que dá um estalo, do mesmo jeito que você deu um estalo na bike, estava andando pequenos espaços e dá aquela caminhada longa, você faz isso em matemática também. Então, as avaliações, um dos motivos é ser cobrança de exercícios de atividades diárias. Se o aluno está fazendo todo dia a atividade de matemática, principalmente, né? Todas as matérias também teremos uma maneiras de avaliar específicas, mas de matemática principalmente vai ser assim. Nós da escola não precisamos definir qual será o dia do teste. Então, todo teste vai ser surpresa. Ele vai estar estudando todo dia, porque ele tem que prestar conta dos exercícios, que vai valer uma nota cheia, tipo equivalente a 10. Ele vai ter um teste surpresa, ele vai ter a prova no final da unidade, que essa vai ser datada, ele vai saber o dia exato. E vai ter o que nós chamamos de sala de aula invertida. Ele vai ter que explicar para os alunos, para os professores, o que ele está aprendendo, ou seja, uma apresentação. Então essa apresentação também vai contar com a nota da criança. Isso é o que nós pretendemos fazer para que o aluno consiga reter mais o conhecimento. Nós não queremos que o aluno termine a prova e depois não lembre mais nada e esqueça para sempre, principalmente em matemática, porque matemática é uma construção de conhecimento. Em outras disciplinas, por exemplo, como história, geografia, por exemplo, você pode estudar a Segunda Guerra Mundial sem ter estudado o assunto da Primeira. Você vai entender sobre o que está se falando. Lógico que se você tiver já estudado a Primeira Guerra Mundial, você vai conseguir fazer links e vai ter um conhecimento mais aprimorado, mas você pode estudar.
Você pode estudar a história do Brasil sem ter estudado a história da Europa, sem ter estudado a história africana ou a história... A gente não estuda, por exemplo, a história asiática ou norte-americana, pouquíssimo a gente sabe sobre isso. A gente pouco sabe sobre a história da própria América Latina. Só que em matemática, não. Matemática, você não tem como aprender a multiplicar se você não sabe somar e subtrair. Não tem como aprender a multiplicar e dividir se não souber somar e subtrair. E você não tem como aprender a raiz e a potenciação se você não souber a multiplicação. Então, uma coisa depende da outra. Então, o aluno não pode, de maneira nenhuma, fazer uma prova e depois esquecer. Porque depois, quando ele for estudar para a próxima prova, falando de matemática, o conhecimento da primeira vai ser pré-requisito. Então, é aí que surge a dificuldade na matemática, quando você passa de anos sem aprender. E aí você vai fazer uma propagação de erro que, quando chegar no ensino médio, vai ser praticamente impossível você gostar ou aprender. Você vai fazer as coisas na marra, sem o entendimento. Outra coisa importante, aqui na escola recreativa, apesar de ser primário, nós teremos um professor de matemática para o terceiro, quarto e quinto ano, exclusivo de matemática, alguém da área, não vai ser mais um professor que ensina todas as matérias, não. Matemática vai ter um professor específico para ensinar a raiz, para quando o aluno sair daqui da escola, ele vai ter a capacidade total de entender quaisquer assuntos de matemática. Inclusive, dependendo do aluno, como a gente vai ter outra coisa que eu vou falar em outro vídeo, que é uma mistura de classes, a gente vai ter algumas aulas que vai pegar alunos de séries, tipo, o aluno pode estar na quarta série, outro na primeira, outro na segunda, um vai ajudando o outro, inclusive eles podem estudar assuntos além do nível que ele está. Depende, porque existe pelo menos 7 tipos de inteligência. A inteligência emocional, inteligência motora, depois eu vou falar sobre isso. Mas vamos supor que esse aluno tem uma inteligência lógica, matemática avançada e ele consiga aprender coisas da sétima, da oitava série, do primeiro ano, estando na quarta série, aqui ele vai conseguir. Lógico que isso não vai ser cobrado para todos, mas a gente vai ter a opção. Então, esse vídeo de hoje eu vou explicando mais ou menos como é que vai ser os métodos de avaliação para que o aluno consiga reter o conhecimento. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a diferença entre assistir aula e estudar. Tudo isso vai ser implementado aqui. E em breve também eu vou fazer um vídeo com Jamile, que é nossa coordenadora. Vou apresentar o professor de matemática em breve também, e vou apresentar toda a equipe. Valeu? Então segue a gente aí, continua vendo nossos IGTVs, que nós vamos... Nesses vídeos nós vamos explicar basicamente como será a nova metodologia da escola, que é a parceria com o curso Exato. E agradeço a todos vocês, obrigado, bom dia e um abraço, pessoal.